Você já ouviu falar do efeito Fox, aquele olhar elegante, levemente puxadinho, com um ar mais misterioso e sensual ao mesmo tempo? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o efeito Fox, uma das técnicas tendências desde 2020 e está bombando dentro desse ano de 2025, tá? O efeito Fox, o que é, para quem ele é indicado, como fazer um mapeamento perfeito para você trabalhar com essa técnica, quais curvaturas usar e ainda vou te dar dicas profissionais que fazem a total diferença na sua aplicação. Para quem não me conhece, eu sou Carol Silva, especialista em extensão de cílios há mais de 8 anos, com mais de 220 alunas formadas no meu curso presencial e tenho um estúdio consolidado aqui em Curitiba. Hoje eu ajudo outros profissionais da área da beleza a se posicionarem com técnicas e estratégias para faturar mais com o que amam fazer. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu posto vídeos com dicas, técnicas e estratégias para você se tornar uma lash referência. Agora comenta aqui embaixo se você já aplicou o efeito Fox em alguma cliente, se você tem dificuldade com os mapeamentos ou se você quer começar a oferecer esse efeito nos seus atendimentos. Aqui na descrição tem o link para o meu curso Cílios Lucrativo Completo, onde eu te ensino não só as técnicas, mas também como atrair e fidelizar clientes todos os dias. O efeito Fox, ele é um efeito que cria um olhar mais alongado e sensual, puxando suavemente os olhos para fora, ou fazendo aquele efeito de alongamento, puxando para a lateral. Esse nome do Fox, ele é inspirado nas maquiagens, nos procedimentos estéticos que está muito em alta, e o efeito lash lifting, o efeito Fox lifting, que ele vai levantar as pálpebras, que também é para as pessoas que buscam esse olhar de mais de gatinho, levemente esticado para a lateral. Ele faz isso aqui, uma abertura, tá? Nas extensões de cílios, ele se diferencia por usar um mapeamento mais assimétrico e fios mais estrategicamente direcionados. Então, ele vai trabalhar com direcionamentos diferenciados. Para quem é indicado esse efeito? Esse efeito é indicado para clientes com olhos grandes, olhos mais abertos, olhos mais amendoados, também olhos caídos ou olhos arregalados, que são aqueles olhos mais abertos, tá? Olhos orientais e olhos mais puxados, você também pode adaptar a técnica da extensão de cílios no efeito Fox. Quem quer um olhar mais chique e marcante, mais sexy, também é super indicada a técnica do Fox também. Você só vai evitar em clientes com olhos muito juntos, né? Aqueles olhinhos muito estreitinhos, muito pequenos, porque ele pode causar o efeito contrário e deixar o olho ainda menor. Então você precisa entender um pouco mais sobre os olhos, entender mais sobre mapeamentos perfeitos, tá? Agora para o Fox, o segredo está na transição suave entre os tamanhos, na hora de você aplicar os fios ali, na hora de você fazer a construção da extensão de cílios. Você precisa ter esses cuidados no seu dia a dia. Agora, dica de mapeamentos, tá? Primeiro você vai começar com tamanhos menores no canto interno, para ele dar aquele alongamento. Então, sempre começar por tamanho 6, 7 ou 8. Você vai crescendo na hélice central do globo ocular. A partir do finalzinho do colorido do olho, você já pode começar aumentando entre 11 e 12, tá? E finalize com fios, no máximo 10 e 11, quando você vai fazer a troca, a transição de tamanhos, tá? A base sempre inclinada para fora. O final, onde fica o rabinho, você vai sempre aplicar o fio direcionando para fora, no ângulo mais aberto, para ele ficar mais delineado o final, tá? O ponto do alongamento não é no canto externo total, como o gato. O gato, sim, você vai começar do meio para fora. Então, você vai fazer essa diferença entre a técnica do Fox e o efeito gatinho. Eles têm um pouco de diferença para ele dar o resultado final da técnica do Fox, tá? Use curvaturas como o C para um efeito mais curvo e marcante. Então, você vai misturar a curvatura C, que é uma curvatura mais reta, com a curvatura L, a L+, ou a M, para criar esse efeito lifting, sem pesar o olhar, tá? Então você vai escolher o mapeamento conforme o formato do olho natural de cada pessoa. Ou vai ser um ângulo do efeito Fox mais para fora, ou um pouquinho mais para dentro. Então você precisa entender um pouco mais sobre a simetria dos olhos das suas clientes, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os fios que eu utilizo no meu dia a dia, para vocês verem a diferença entre a curvatura L, a curvatura M e a curvatura L+, tá? São ângulos e amplitudes diferentes.
Agora eu vou mostrar para vocês os fios que eu utilizo, alguns fios eu estou fazendo teste, alguns eu já utilizo no meu dia a dia, tá? Dentre os fios é o fio da Fedivan, ele é um Y, ele é o volume brasileiro na curvatura L. Então vocês podem reparar que esse fiozinho, ele já é mais reto aqui essa base, então ele é a base reta, porém essa ponta ela não é para cima, ela é um pouquinho mais para baixo. Então, por isso que no efeito Fox você tem que verificar o ângulo de curvamento de cada fio, tá? O ângulo. Por isso que vai dar resultado diferente para cada pessoa. Então, esse fio foi o da Fedivan. Agora eu vou mostrar para vocês o fio da DCMers, que é outro fio que eu utilizo, tá? Eu utilizo muito esse aqui L+, porque ele é um fio mais inclinado, ele é um fio mais reto para cima. Então, ele dá um efeito mais marcante para o efeito Fox, tá? Mas eu particularmente gosto desse efeito mais marcado. Então, como a gente pode reparar, ele é um fio que a base dele é bem para cima. Então, ele fica bem acentuado o efeito Fox dele, tá? Esse aqui, ele é um fio do 4D, então ele é um fio que vai dar mais volume, vai deixar o fio mais marcado, o efeito, o acabamento com mais densidade. Então, esse aqui vai dar mais volume. E esse aqui da Fedivan, ele vai dar menos volume, que esse aqui é o volume brasileiro e esse aqui é o volume egípcio. Agora, outro fio que eu estou testando e achei bem bacana, o resultado dele ficou bem bonito, foi esse aqui, ó, esse fio da curvatura LU. Então, ele é um fio também que a base dele é mais reta, porém o ângulo dele aqui, ele não é tão acentuado igual o da marca DCMers, então ele é um pouquinho menos acentuado. Então, vocês têm que reparar na hora de realizar o procedimento, é que se você quer um cílios com efeito mais para cima ou ele é um efeito um pouco mais para frente, então esse ângulo dentro do Fox é que vai dar total diferença no efeito final, tá? Agora, outro fio que eu estou utilizando, esse aqui é o fio 0.07, ele é um fio de volume russo, mas a gente utiliza ele para fazer o efeito molhado. Esse aqui também, o ângulo dele já é um ângulo um pouco mais marcado, vocês podem ver como ele é bem acentuado. Esse aqui, ele é legal para fazer o efeito dentro do efeito molhado, ele dá um acabamento quando você faz só aqui no cantinho 3 ou 4 fiozinhos para trabalhar aquele efeito mais acentuado do fio puxadinho. Então ele fica mais elegante, fica mais marcado, mais claro que você vai ver o perfil da sua cliente, qual estilo de cílios vai combinar mais com ela, mas essas são as opções dentro da técnica do Fox. Fox não é só você usar o fio com a curvatura, não. Você precisa estar mais atento a alguns detalhes para fazer esse efeito ficar mais bonito, tá? Agora, vamos para os erros mais comuns dentro do efeito Fox, que é usar tamanhos muito longos nos cantos externos. Para deixar o olho caído é fácil, tá, gente? Então, sempre use o mapeamento perfeito para não acontecer isso. O Fox, porque que muita gente fez uma vez e não gostou e não curtiu, foi isso. A profissional deixou ela com o olho caído, então a gente precisa ter simetria, deixar os fios bonitos, então usar tamanhos adequados. Comprometer o resultado final também, isso acontece muito. Se você confunde o efeito Fox com o efeito gatinho, são coisas totalmente diferentes na hora de você escolher o mapeamento, tá? Por isso, eu falo que é muito importante você entender o rosto da cliente, a personalidade, e mapear, fazer um mapeamento, uma análise do olho, do total, do rosto dela, para você entender melhor a simetria. E também você entender melhor o que fica. Um cílios mais pontudo, um cílios menos pontudo. A técnica também vai variar entre a técnica do Fox no efeito volume brasileiro ou o Fox no volume egípcio, que são fios diferentes, também vão dar resultados diferentes. E também você pode trabalhar o efeito molhado dentro da curvatura do Fox, que é a curvatura do L, LM, L, N e o M. Então, são várias curvaturas que você pode utilizar no teu dia a dia para trabalhar. O efeito molhado é uma das técnicas que também está em alta para você. Uma dica, você pode fazer a extensão de cílios dentro da técnica do volume egípcio, que ele fica mais cheinho. E aqui no final você pode usar o efeito molhado, para ele dar aquela evidência só naquele final, naquele pontinho final ali, onde vai ficar mais arqueado e mais marcado. É como se realmente sua cliente estivesse com um delineador. Então, você trabalhando o efeito molhado, que é o fio da espessura 0.7 na curvatura L.
E também, outra coisa, você pode cobrar dar mais valor para os seus atendimentos entregando uma técnica de tendência. O efeito Foxing é uma técnica que está em alta, então você pode ter um faturamento maior entregando técnicas diferentes, tá? Por quê? Além de tudo, você precisa estudar mais o rosto da sua cliente, ter um mapeamento mais perfeito, trabalhar dentro da simetria. Então, tudo isso consta para você, profissional, ter uma boa habilidade. Então, foque no seu posicionamento, no que você está vendendo. Mais fios, colocar mais extensão, deixar mais volumoso. Você está entregando resultado, experiência, resultado final que sua cliente quer, tá? Se você quer aprender na prática como mapear o efeito Fox com perfeição, no meu curso completo eu te mostro passo a passo com vídeos demonstrativos, os materiais de apoio e estratégias para você oferecer esse efeito dentro dos seus atendimentos e com segurança e com um resultado maravilhoso. O link está aqui na descrição do nosso vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, já deixa o seu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo e se inscreva no canal, porque venho toda semana com conteúdos por aqui. Obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo.